turminha! Tudo bem com vocês? Então, no dia de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa explicação aí sobre o que mesmo que a gente está trabalhando? Fotografando o cotidiano. Nós vamos continuar falando sobre foto, sobre essa, né, assim, fantástica, né, maneira de nós podermos, então, né, guardarmos o que nós vivenciamos. É uma maneira bem legal de guardar, né? Com as fotos. Então, aqui, né, na página 66, então tem fotos antigas, certo? E eu disse para vocês, né, que as fotos elas eram como mesmo? Preto e branco, né? Antigamente ela é preto e branco. E as fotos eram tiradas de quem? Somente da família, né? Às vezes aparecia então os escravos atrás, mas era a família que estava sempre ali, né? Por quê? Porque as fotos eram muito caras. Lembra lá que eu falei para vocês? Tirar foto não era para qualquer um. Era só para gente que tinha dinheiro naquela época. Depois de algum tempo, as coisas foram se mudando, modificando. E aí veio então uma nova máquina aí fotográfica. Você lembra? Você já teve nas suas mãos uma máquina dessas? Que ela abria e tinha um rolo lá que você tinha que botar? Eu já tive uma máquina dessas. E é muito legal. E era caro. Porque para você ter as suas fotos, você só ia ter ela quando você mandasse revelar ela. E aí você comprava o filme de 36 ou 24 poses, ou até de 12, para poder ter fotos. E a revelação era cara. Para você ter as fotos era caro naquela época já, né? Há 30 anos atrás aí, tá? Então, né, a gente pode ver que foi evoluindo, né? Daquela maquinona lá que nós vimos na primeira aula, né? Aquela caixona, veio uma máquina um pouquinho menor, né? Então, só que aí eu também não sabia como é que ia sair minha foto, né? Se eu sair com o olho aberto, se eu sair com o olho fechado. É verdade, não sabia, né? Se a pose tinha ficado bonita, se a luz tinha ficado legal. A gente tirava foto e, olha, vamos ver no que vai dar. Ah, e outra, não era um monte de foto com a mesma pose. Por quê? Porque a gente tinha que poupar. Então a gente, né, fazia foto lá e já ficava assim, esperando, né, tá? Dar o clique e a gente vê que ficou bom, né? Então, assim, a gente tinha essa mania aí, né, para poder não desperdiçar, então, né, o filme. E para muitas fotos não sairiam iguais, né? Porque eu não ia tirar, vamos supor, de 36, 6, 7, 8 fotos iguais, né? O que nós fizemos hoje, né? Muitas vezes, quando a gente usa o nosso celular, a gente fica triclicando ali e tira um monte de foto igual. Então, aí está, né? Que eu disse para vocês que mais recentemente, ali, mais na década de 1970, então, em diante, né, veio essas máquinas aí que se tornou, então, popular aqui no Brasil, né? E muitas pessoas, então, puderam ter ela em casa, tá, galera? Então, né, não era barato para se ter uma máquina, certo? Não era, né? Mas as pessoas ainda tinham esse acesso, né? As pessoas ainda podiam ter, né? Naquela época lá, em 1800 e pouco, não, né? Era raro as pessoas que poderiam tirar foto, porque era raro as pessoas que tinham uma máquina de fotografia, né? E depois disso já passou um pouquinho mais aí a facilidade, só que era caro para fazer a revelação, né? Como eu disse para vocês. E as máquinas fotográficas, a gente diz que elas são analógicas, essas máquinas aí que eu estou mostrando para vocês, né? E ela é utilizada, então, ali em meados de 2000, né? Adultos como eu, com mais de 30 anos, certamente, com certeza, né? Já vimos uma máquina dessa, os pais de vocês também já viram, né? Vocês perguntem para eles aí. E agora, o que a gente tem mesmo? E eu já conversei com você sobre isso. A gente tem na tela do nosso celular uma máquina que tira fotos incríveis e que eu posso tirar 50 fotos da mesma pose para ver qual a que ficou melhor. Não é verdade? É verdade, é isso que acontece. E aí,
Então, né, essas máquinas antigas de rolo, elas quase que desapareceram. Porque as pessoas até usam máquinas, mas elas usam máquinas digitais, aonde elas tiram a foto e elas podem olhar ela. E essa de rolo, eu não tinha como olhar, eu só podia olhar depois que eu fizesse, então, né, a revelação, que eu levasse ela numa loja, né, que tinha muita loja de revelação de filmes, né, de fotos. E hoje em dia já não é uma coisa que tem tanto. Então, uma coisa boa é que antigamente a gente tinha as fotos nas nossas mãos. A gente mandava revelar as fotos, então a gente tinha ela nas nossas mãos. Hoje, em muitos casos, a gente fica com as fotos aonde? Dentro do nosso computador. No meu computador tem um monte de fotos. No seu deve ter também, no celular do seu pai, da sua mãe. E a gente às vezes não acaba não revelando, né? E fica com as fotos ali guardadinha aqui, né? Nesse instrumento aí, né? No nosso celular ou no nosso computador, certo? Então, o bom dessas máquinas era que a gente podia pegar, então, as fotos. E aí, então, eu tenho uma tarefa para vocês, que é o Investigue, né? Que você tem que aí ver o álbum de família aí, né? De vocês, tá? Com fotos reveladas aí de câmeras analógicas, tá? Então, você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, e eu tenho certeza que eles têm fotos dessas em casa. Eu tenho, tá? Então, né? Aí você vai me dizer quais são, então, as semelhanças entre as fotografias antigas e as de hoje, tá? Quais são as diferenças em relação, né, às fotos de câmera digital, né? E você vai perguntar para a sua família como é que funciona uma câmera, né? Colocando, como é que se colocava um filme, né? Qual é a quantidade possível de rolo? Como é que era a revelação? Algumas coisas eu até já falei aqui no videozinho para vocês, certo? Então, é isso aí, né? A gente dando continuidade, então, ao que mesmo? A nossa matéria, né? Fotografando o nosso cotidiano. E ainda não acabou, galera. Na próxima aula, temos mais novidades sobre isso, tá? Um beijo e até a próxima!